Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma atividade do Conexão 3005, nessa noite de sábado, dando início aí ao projeto Iniciação. Então, eu sou Eduardo Nunes, Gilberto Catira está aqui ao lado. Boa noite, Catira. Olá, boa noite, estamos ao vivo, sejam bem-vindos a todos. Hoje, projeto Iniciação, mais um, hoje de número 157. Boa noite a todos, boa noite, professor. E estamos aqui, né, Catira? Bom, nossa diretora Dani Troncoso está aqui nos bastidores, dando o apoio de sempre. Carlos Antônio Nascimento está no exterior, aí, participando de eventos que vai ter a eubiose, viajando, conhecendo detalhes da Europa, né? Boa noite a todos. Está na Convenção Internacional da Eubiose. Convenção Internacional da Eubiose. E, claro, hoje para o tema 157, professor Walter Teixeira de Andrade. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, meu irmão Eduardo Nunes, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? Projeto Iniciação. Sejam todos bem-vindos, né? E devemos esse nosso projeto de iniciação, é um encontro semanal que nós temos aqui, né? Justamente para focarmos os conhecimentos da ciência iniciática das idades. Sempre lembrando que o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para desenvolver na face da Terra, né? Todos nós, né? Indistintamente, nós temos projetos sociais, projetos familiares, projetos econômicos, políticos, qualquer projeto, né? Mas no meio de todos esses projetos, o projeto mais importante do ser humano é o projeto de iniciação, é o autoconhecimento, não é verdade? Que dá a possibilidade de atingir um conhecimento superior, né? E caminhar para o estado de adeptado, né? Então, agora, é claro que para que esse projeto de iniciação seja desenvolvido, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Isso aí, veja bem, é um conhecimento dado pelos mestres. É necessário, vou repetir, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Não há possibilidade da pessoa obter informações de maneira assim, em bibliotecas, etc. Não tem que ser uma escola iniciática. Nós já vamos ver justamente essa questão. Então, existem muitas escolas iniciáticas pelo mundo, né? Eu não vou citar aqui a lista, né? Tem várias, né? Muitas, né? Mas nós aqui de nossa parte, nós convidamos aqueles que estiverem interessados a desenvolver o projeto de iniciação que venha para fazer esse trabalho na Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, a pessoa pode perguntar assim, como é que eu posso fazer para me integrar, fazer esse estudo na Sociedade Brasileira de Eubiose? É muito simples. É só entrar na internet, no busca da internet, né? Digitar lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Sociedade da Eubiose. Então, no site da Eubiose, a pessoa pode ler, tem muitos ensinamentos lá, né? E tem um botãozinho lá, está escrito assim, onde estamos? Clicando nesse botão, a pessoa tem a possibilidade de entrar em contato com os departamentos que existem no Brasil, né? Existem departamentos no Brasil e no exterior também, né? Mas aqui o site, com certeza, vai dar o contato com os departamentos no Brasil. Lá nessas informações tem o endereço do departamento, tem o site, tem o e-mail, telefone, etc., né? Claro que tem muitos departamentos pelo Brasil, muitos departamentos, né? É claro que a pessoa tem que fazer, é ideal que a pessoa faça esse projeto de iniciação através de um trabalho presencial, assistindo aulas e participando presencialmente, né? É importante. Então, para isso é necessário que ela, através do site da Eubiose, entre em contato com um departamento, claro, um departamento da sua cidade, ou próximo à sua cidade, né? Então, faça a sua inscrição. Aí começa a sua inscrição. O primeiro grau, são 5 graus que são necessários a pessoa realizar para tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. O primeiro grau é o grau peregrino. Ele já está em funcionamento, já está em andamento no Brasil inteiro, mas dá tempo ainda da pessoa se filiar, de entrar em contato. Dá tempo ainda, estamos de maio, dá tempo ainda, né? Então, a pessoa entra, faz a sua inscrição, né, e começa a fazer o curso peregrino.
Se a pessoa não tiver um departamento na sua cidade, ou o departamento for longe da sua cidade, no estado, mas for longe, ela tem uma outra alternativa, que é fazer um ensino à distância. Mas, mesmo assim, é necessário que ela entre em contato com o departamento da sua região, próximo à sua cidade, e faça a sua inscrição. E ela vai receber os ensinamentos pela internet. Pronto, aí está. Então, aí está. Ela faz o grau peregrino, depois tem mais 4 graus subsequentes, né? Totalizando 5 graus. Ao finalizar os 5 graus, a pessoa, né, o candidato à iniciação, tem a possibilidade e o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose. Tornando-se membro efetivo, a pessoa pode assistir palestras internas e externas, participar de eventos internos e externos da obiose, né? Participar agora, principalmente, muito importante, de ritualísticas, né? Ritualística realizada nos departamentos, e agora algo de enorme importância, de maior importância acima de tudo. A pessoa tem a possibilidade de ler as cartas de revelação do professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Cada departamento tem lá uma cópia das revelações. Então a pessoa pode ir lá estudar, né? É um conhecimento enorme, né? É de uma quantidade enorme de conhecimentos que levará a pessoa e dará à pessoa os fundamentos para a sua iniciação, para a sua base iniciática, para prosseguir no caminho justamente do projeto de iniciação. Aí está, então, este convite que nós fazemos, né, para todos. Esse nosso encontro aqui é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base que nós seguimos são 2 bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso mestre, o professor, nosso querido mestre, o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. Então, evidentemente, através dos vários encontros, por indicações desses 2 mestres, nós abordamos temas também importantes relacionados aos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. Então, o assunto é muito amplo, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Nós estamos sempre aprendendo, né? A gente vai evoluindo, vai estudando, e o que acontece? Os horizontes vão se expandindo, né? Rumo ao quê? Rumo justamente a realizar o autoconhecimento em nós, que nos indica o caminho do adeptado, né? Das instâncias espirituais cósmicas superiores, né? Então, a outra finalidade muito importantíssima do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquários. Nós estamos, conforme o ensinamento do nosso mestre, nós estamos vivendo justamente a Era do Avatar Maitreya, na verdade. Então, a Era de Aquários, é isso? Então, a idade que nos leva da Kali Yuga, que terminou, para a Satyuga, a idade do ferro para a idade do ouro. E isso aí vai atingir um pico, né, no terceiro milênio, justamente no ano 3005, quando o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nos ensinou que neste ano 3005 será iniciado, as bases já estarão formadas e haverá o desenvolvimento de uma nova civilização. Olha que coisa importante. E outra coisa muito importante, o Brasil, o professor Henrique José de Souza diz, é o berço da nova civilização. O Brasil é a base, né, para o desenvolvimento dessa nova civilização. Então, aí está a importância de nós, brasileiros, estarmos aí empenhados nesse trabalho de autoconhecimento, transformação interna e colaboração com as entidades superiores cósmicas e com o Avatar Maitreya
para o desenvolvimento de uma nova civilização que tem o seu germe jogado aqui na Terra, né? Aqui digo na Terra, dizendo no planeta Terra, claro, mas aqui na nossa pátria, né? O Brasil. Aí está as considerações iniciais que nós queremos dizer, né? Uma coisa importante aqui que dizemos o seguinte: hoje é dia 10 de maio, amanhã 11 de maio, Dia das Mães. Olha só que coisa linda, Dia das Mães. Então, nós vamos dedicar aqui o início da nossa apresentação justamente fazer considerações sobre essa e fazer uma homenagem às mães, né? Justamente homenagem à mãe, à sua função de maternidade e mostrando a importância que a mulher tem no mundo, né? A mulher tem uma importância muito... Depois nós vamos analisando esses fatos, a importância que a mulher tem no mundo para o desenvolvimento de uma nova civilização. Então, nós começamos aqui abordando um tema bastante importante, que é a missão cósmica da Mãe na Terra. Olha, a missão cósmica da Mãe na Terra. Podemos dizer o seguinte, que homenagear as mães é mais do que obrigação, é dever. Porque ser mãe é reproduzir na face da Terra o que existe em planos de grandes espiritualidades do universo. A grande dimensão do universo, do cosmos, é o amor universal. E a mãe, né, a maternidade, tem esse perfil maravilhoso que é do amor universal. Que está relacionado com a nossa mãe cósmica, a mãe divina, o segundo trono, né? A mãe divina. A mãe terrena tem a incumbência de trazer pela primeira vez à consciência humana a essência do amor, que é a maior qualidade que alguém pode ter. É pela mãe que o ser humano tem a possibilidade de começar a trilhar o caminho que o leva à fraternidade e ao amor cósmico. O amor começa na Terra pela mãe, no seio da família. Eu acho que é muito importante, né? A gente tem pai, mãe, todo mundo tem pai e mãe, né? Mas e nós somos filhos, né? Isso aí reproduz na Terra a trindade, né, que existe na família, que é pai, mãe e filho, né? E justamente isso aí é algo importantíssimo para o desenvolvimento. Por isso que a base de transformação da humanidade é a família. A instituição mais importante que existe na humanidade, podem citar instituições, mas instituições sociais, políticas, o que seja, mas a instituição mais importante é a família, é a base do desenvolvimento espiritual da humanidade, né? O amor começa na Terra pela mãe, no seio da família. Olha que importante. E não dá para ser diferente. Essa experiência é fundamental e insubstituível. Entender a missão de mãe em seu real significado é glorificar, é prestar homenagem da mais alta significância, é prestar a ela, a mãe, a honra justa por seu trabalho de serviço à divindade, em tarefa de colaborar com a evolução humana na face da Terra. Isso é uma coisa muito importante, né? Essa ligação que a gente tem com a mãe, né? A mãe cósmica e a mãe terrena, né? A escola exerce papel muito importante no processo de renovação mental do indivíduo e da coletividade. Mas a real transformação da sociedade como um todo só poderá ser realizada a partir da família. E disso decorre a importância da mãe nesse processo de desenvolvimento da consciência dos novos tempos. Então, veja bem, aí, então, na escola a gente obtém conhecimentos, informações, né, que nos leva a nos formarmos e tomarmos conhecimento, assumirmos uma profissão, uma atividade, né, social importante na sociedade, né? Mas a escola, que a gente entende, dá a informação, mas é na família que dá justamente o sentido da formação do novo. Existe a possibilidade da formação de uma nova consciência renovada, evoluída, transformada para os novos tempos, né? Então, e aí então decorre a importância da mãe,
nesse processo de desenvolvimento da consciência dos novos tempos. Pela debilidade estrutural da família, hoje, colhemos frutos amargos na esfera do comportamento social, levando o cidadão a situações de angústia e preocupação, para não dizer medo. Nós temos um grande problema social no planeta Terra, justamente a gente vê uma fragilização da família. Então, nós temos que trabalhar justamente no sentido contrário, no sentido efetivo, fazer a fortificação, o fortalecimento da família, da estrutura familiar. Isso aí, trabalhando pela fortificação da estrutura familiar, nós estamos realmente trabalhando por uma nova civilização, um novo modo de ser do ser humano diante do cosmos, né? O autoconhecimento é a base. Autoconhecimento é a base de tudo. A chave que abre as portas do futuro. Autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é fundamental. Lá Jesus Cristo já nos informou, né? Está no Evangelho. Está no Evangelho, né? Jesus Cristo nos informou o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe em nós. Jesus falou assim, Jesus afirmou isso, está no Evangelho, né? Vós sois deuses. Nós somos deuses. É incrível a gente entender isso, né? Olha, somos deuses. A gente diz assim, puxa, mas nós somos deuses com tantos defeitos, com tantas limitações do ser humano, né? Como é que a gente pode ser Deus? Somos deuses. Que tipo de deuses? Deuses esquecidos. Nós nos esquecemos da nossa consciência cósmica, da nossa divindade. E o processo da evolução é justamente relembrar a divindade que existe dentro de nós. Por isso que Jesus afirmou, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E esse conhecimento do Deus que existe dentro de nós nos liberta do quê? Jesus nos diz que isso é a nossa libertação. Nós nos libertamos de quê? Nós nos libertamos de nós mesmos, das nossas limitações, da nossa personalidade. Então, veja bem, evidentemente, e por isso que afirmamos, né, que o autoconhecimento é a base, a chave que abre as portas do futuro. A família é base real, efetiva e definitiva, que pode alterar o rumo da nossa sociedade e do mundo em geral. Isso é básico. Quando a família vai bem, a nação vai bem. Quando a família vai mal, a nação vai mal. De maneira geral, cosmicamente, quando a família vai mal, a sociedade humana vai mal. Quando a família vai bem, a sociedade humana vai bem. Então, nós temos que lutar pela estruturação da família, né? Praticar esse ato de dignificação dessa noção e desse comportamento familiar, né? A família é a base real, efetiva e definitiva que pode alterar o rumo da nossa sociedade e do mundo em geral. Mas por que isso? A gente pergunta, por que isso? Por que a família tem esse papel tão importante? A resposta é imediata. Isso ocorre porque a família não é apenas um fato biológico isolado ou um fato sociológico simplesmente. A família é a expressão na Terra da mente cósmica. Vamos repetir? A família é a expressão na Terra da mente cósmica, do universo superior. Na família está contida a expressão no sentido cósmico da existência. E nós podemos ver que essa questão da família não se resume apenas aos seres humanos, né? Nos animais a gente percebe isso também, né? Os animais, que são ditos irracionais, eles têm uma estrutura familiar entre eles, né? A leoa gera os seus filhotes e cuida dos seus filhotes, né? E luta por eles, né? Geralmente o animal, o macho, vai caçar e a fêmea fica cuidando dos filhotes, amamenta, tudo, né? Isso não é por acaso, isso aí é uma projeção dos arquétipos universais que dão essa consistência familiar tanto no reino humano como no reino animal. Veja bem, isso é muito importante, né? É um fato cósmico do universo superior, né?
Tanto que, por isso que nós informamos o seguinte, né? Na família está contida a expressão do sentido cósmico da existência. A escola e a família devem agir conjuntamente na missão de reorganização mental e social da nação. A escola e a família. A família é o núcleo gerador de transformação da sociedade. A sociedade é aquilo que as mães fazem de seus filhos. Por isso que a importância da mãe na nossa vida é muito importante, né? O nosso pai é de enorme importância, porque ele é projeção, também arquetipicamente do primeiro trono. A mãe é projeção do segundo trono, né? Mas a mãe dá aquele sentido de vivencial do amor fraterno, né? A mãe, todo mundo sabe, né? A nossa mãe é insubstituível, né? Todo mundo sabe que a mãe é uma coisa sagrada, uma coisa extremamente lindo, né? E cósmico, né? Então, desde a mais remota antiguidade, de todos os povos, dos mais evoluídos aos mais bárbaros, a mulher sempre foi preservada nas guerras. Veja bem, nunca foram convocadas para a frente de batalha. Enquanto os homens iam às guerras, as mulheres ficavam no lar. Olha que importante. Isso é um fato histórico em todas as civilizações. O que normalmente a gente vê na história é que a guerra não deveria existir guerras, né? O nosso mestre fala que a guerra é a maior das imoralidades. Mas o mundo vive essa fase há milhares e milhões de anos, né? Essa questão da prática da guerra, né? Que um dia será solucionado isso. Como? Através da evolução da consciência humana. Quando a consciência humana se colocar num patamar superior, imediatamente a guerra vai sumir. Porque a guerra é fruto da ignorância. Mas, como dissemos, né? Nas civilizações atuais e nas civilizações antigas, os países, os dirigentes, nunca mandavam as mulheres para a frente de batalha. Na verdade, as mulheres, historicamente, através de todas as civilizações, as mulheres ficavam em casa, fazendo o quê? Cuidando dos filhos. Na verdade, cuidando do lar. E os homens iam para a batalha. Porque é uma característica da Terra que vai passar. Nós vamos superar isso. Né? Mas é claro que na mente de todos estava bem claro o seguinte: se mandassem as mulheres para a guerra, elas morreriam e acabava a família. Não é verdade? Quer dizer, nesse sentido de não mandar a mulher para a guerra, é o sentido de preservar a família. Veja, os antigos tinham essa noção, né? Se exterminasse a base da família, a civilização termina. A civilização simplesmente termina. Então a mulher não era mandada para a frente de batalha. Ficava em casa cuidando dos filhos, do lar, né? Então, e hoje, até hoje é assim. Até hoje é assim, né? Apesar de existirem atualmente milhares de profissionais nos exércitos e polícias, elas são sempre preservadas dos confrontos mais diretos. Olha, isso é importante, né? A gente tem mulheres, né? Policiais, nos exércitos, no mundo inteiro. Mas, de maneira geral, elas são preservadas dos confrontos mais rudes, mais violentos, né? Então, elas se preocupam, as policiais, né? Se preocupam justamente de dar atendimento justamente mais maternal, né? Mais amoroso nas suas funções. Então, isso é muito importante. Até hoje é assim que é o sentido que o entendimento que preside as corporações militares e paramilitares e policiais e assim por diante, né? Em se tratando de policiais, percebemos que elas são destacadas para os serviços de manutenção da ordem, assistência humana e orientação pública, né? As mulheres, por exemplo, na polícia, elas têm uma função específica. E os homens têm a função do confronto direto, né? Isso aí, evidentemente, né? O confronto direto, que isso no mundo inteiro ocorre, né? O confronto entre policiais e as forças que tendem a desobedecer as leis do país e assim por diante, né? Isso não ocorre por acaso. Isso, repetindo, isso não ocorre por acaso. O professor Henrique José de Souza deixou esse conhecimento básico para o nosso entendimento
para o autoconhecimento. O acaso não existe. O acaso não existe. Isso não ocorre por acaso ou por mero fato de diferenciação física, posto que, biologicamente, o homem é dotado de maior recurso para a força bruta. A gente sabe, o corpo masculino, né, ele tem mais, é dotado de mais ímpeto e força para os choques, né, brutais. Né? As mulheres não, já têm um organismo mais delicado, específico para a sua função maternal, amorosa. Né? Não é assim, simplesmente pela diferença física. Né? A humanidade sempre manteve acesa em sua consciência o fato de que a mulher existe para gerar e manter a vida, e não o contrário. A existência da mulher tem esse perfil extraordinário, manter a vida. Né? Apesar das guerras, né, que tira a vida de milhões, sempre tirou a vida de milhões de pessoas, e continua tirando até hoje, né? As guerras continuam existindo até hoje, né? Mas os homens vão para a guerra, mas as mulheres têm a função fantástica, gerada justamente pelo arquétipo da Mãe Divina, de manter a vida e não o contrário. Em todas as teogonias, em todas as tradições da humanidade, sempre existiu a noção da trindade, ou seja, a ideia de que tudo provém de uma estrutura básica do universo, na qual temos um poder masculino, o pai, e um poder feminino, a mãe. E o resultante desses poderes, que é o filho. Então, o pai origina, a mãe gera e mantém, o filho tem função de transformação. É verdade? Isso aí é uma característica que é característica do ser humano, mas também no reino animal funciona assim. Né? Eu até vi, vou dar um exemplo de um filme que tem na internet. Tem na internet esse filme, vocês podem assistir. Eu tenho ele gravado, né? Podem assistir. Só procurar, né? Uma tigresa, né? Ela estava... Isso foi filmado na África. Um cinegrafista filmou esses fatos todos. A tigresa estava numa árvore e ela viu uma macaquinha, né? Um chimpanzé, uma fêmea, uma chimpanzé. Então ela, como faz parte da sua manutenção biológica, ela desceu da árvore, matou a chimpanzé fêmea para se alimentar. Isso tudo filmado. No momento que ela matou a chimpanzé, sabe o que aconteceu? O filhotinho da chimpanzé caiu do peito da mãe e caiu na terra. O filme mostra isso. Quando a tigresa olhou o filhotinho cair, ela esqueceu a sua alimentação. Tudo filmado. Ela, com a boca, ela pega o filhotinho e leva para o alto da árvore. Né? Então, o cinegrafista filmando. E ela passou a noite toda acalentando o filhotinho da chimpanzé. Veja bem, a tigresa, funcionou nela o arquétipo universal do amor da mãe universal, independentemente da espécie. Ela tinha uma filhote, um chimpanzé, e ela é uma tigresa, mas ela cuidou do filhotinho. Você veja como é uma coisa extraordinária esse fato, né? Da lei cósmica. Né? Então, o pai, que é justamente Brahma, origina. A mãe, Vishnu, gera e mantém. Amamenta. O filho tem a função da transformação, que é o produto dessa relação, no filho ocorre a transformação. Né? Essa trindade, pai, mãe, filho, era denominada no Egito como Osíris, Ísis e Horus. Na Índia como Brahma, Vishnu e Shiva. Entre os cristãos, hoje é denominado de Pai, Mãe ou Espírito Santo, o Filho. O pai, a mãe, o Espírito Santo, que é a mãe, né? E o Filho. Né? Daí vem a tradição ocidental de Maria, a mãe. Maria. Na Igreja Católica a gente vê, né? A gente entra na Igreja Católica, no altar, está no fundo, assim, a figura que destaca é a Maria, a Virgem Maria, está lá em destaque, né? Maria, de onde vem a palavra Maria? Vem do latim mare,
que significa mar, águas genesíacas, né? E no Gênesis de Moisés está escrito que no início o Espírito de Deus vagava sobre as águas. Olha, o Espírito de Deus, que é o primeiro trono, vagava sobre as águas nunca antes tocadas. Né? As águas, evidentemente, nunca antes tocadas, virginais, né? Que justamente que dá o nome de Maria, Mari, as águas. Então, Deus, está na Bíblia, Deus toca essas águas e origina o planeta Terra, a vida, tudo que nós conhecemos. Então, portanto, o termo mãe tem um significado cósmico da mais alta importância. Mãe terrena é a projeção da mãe divina na Terra. Por isso a mãe divina, o segundo Logos, Vishnu, Isis, Maria, ou o nome que se queira dar, de acordo com a tradição de cada povo, coloca no mundo um ser que a representa na figura da mãe humana. Né? Então a gente vê, em todos os povos é dado isso, esse segundo trono é cultuado com uma referência à mãe divina, né? A Trindade. A Trindade é expressa em todas todos os conhecimentos, né? Na Índia, no Egito, na Grécia, em Roma, a Trindade está sempre presente, o Pai, a Mãe e o Filho, porque é a projeção de um arquétipo. E a mãe tem essa função fundamental da proteção, da amamentação, da manutenção da vida. Né? Então, Maria, ou o nome que se queira dar, de acordo com a tradição de cada povo, coloca no mundo um ser que a representa na figura da mãe humana. Né? Homenagear a mãe dos homens é homenagear a mãe celestial. E nada mais justo do que termos um dia especialmente dedicado a ela, a mãe humana. Por isso, amanhã é Dia das Mães. E é com a mais absoluta sabedoria que nós temos esse dia, né? Um culto de cultivo a essa ideia da maternidade, né, da mãe, com referência da minha mãe divina, projeção da mãe divina, da manutenção da vida, da família na face da Terra. Né? O planeta Terra é mãe, e por isso o chamamos de Mãe Terra. O planeta Terra é uma mãe, não é isso? A natureza é mãe, e é por isso que chamamos de Mãe Natureza. O Brasil, apesar de ter um nome masculino, é mulher. O Brasil, quando a gente fala Brasil, a gente imagina algo masculino, né? Mas o Brasil tem um fundamento feminino, né? Brasil é mãe. Tanto que no hino nacional brasileiro temos o seguinte, no nosso hino nacional brasileiro temos o seguinte, dos filhos deste solo és mãe gentil. Está no hino nacional, né? Brasil, dos filhos deste solo és mãe gentil. Então, o Brasil age no segundo trono como a mãe divina. Né? É claro que a mãe gentil de nascidos neste solo, não só brasileiro, mas do mundo inteiro. Porque o Brasil, como mãe planetária, recebe em seus braços filhos nascidos nas mais distantes regiões do planeta. Logo, somos irmãos na Terra e irmãos no céu. E o Brasil tem essa função extraordinária de receber povos, sempre teve essa função desde o início, né? Receber povos de outras regiões do planeta para a formação de uma miscigenação. Né? A miscigenação que existe no Brasil é extraordinária. Não é isso? Não existe no mundo um processo de miscigenação, de mistura das raças, como existe no Brasil. Isso aí sob a proteção da Mãe Divina, porque a missão do Brasil é cósmica. É cósmica. Por isso que é dito, né? Do Brasil, dos filhos desse solo és mãe gentil. A mãe gera, aquece, aleita, conduz, orienta, ouve, ampara. Olha a função da mãe. Por isso as mulheres nunca foram convocadas para os campos de batalha. Não são convocadas para os campos de batalha. Porque o ser humano sabe instintivamente, intuitivamente, que a mulher tem que ser preservada junto à família, para a manutenção dos filhos, da família, das relações familiares e assim por diante. Né?
A mãe veio para dar vida e não para tirá-la. Preservar a mãe, a mulher, é preservar a vida. Podemos medir a grandeza de um povo pela maneira como esse povo trata suas mães. Vamos repetir? Podemos medir a grandeza de um povo pela maneira como esse povo trata suas mães. Um homem que não cuida bem da sua mãe não merece ter uma boa esposa. Vamos repetir? Um homem que não cuida bem da sua mãe, ou não cuidou bem, não merece ter uma boa esposa. Né? Porque essa é a continuação espiritual da sua mãe. Um homem se casa, tem uma esposa, a sua esposa vai ser mãe. É uma continuidade da sua mãe. Né? Então, é o mesmo respeito que ele tem pela sua esposa, tem pela sua mãe também. São mulheres que exercem o seu papel de proteção da sociedade, de aleitamento, de manutenção da vida e assim por diante. Né? Isso é cristalino como a luz do sol. Vamos repetir? Isso é cristalino como a luz do sol, porque é um conhecimento cósmico. É um conhecimento cósmico. Ter mãe, agora veja bem o que eu vou falar, hein? Ter mãe é uma bênção. Agora, ser mãe é uma glória. Vamos repetir isso pelo aspecto cósmico. Olha, olhando pelo aspecto cósmico. Ter mãe é uma bênção. Ser mãe é uma glória. E nós sabemos que todo filho, toda filha tem uma união com a sua mãe extrema. Não apenas na infância, por toda a vida. Nós ficamos ligados à nossa mãe por toda a vida. É sabido, isso eu já li em vários livros, né, que muitos contam que nos campos de batalha, frequentemente os homens morrem chamando por suas mães. Isso, eu li um relato extraordinário, né, de soldados aqui, infelizmente, no meio da guerra, acabam morrendo. E no momento da morte, eles chamam pela mãe. Isso é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa cósmica. Ele não está chamando apenas pela mãe terrena, está chamando pela mãe cósmica para o proteger, né? Um dia, as guerras serão banidas da face do planeta Terra. Isso é inevitável. As guerras deverão surgir da face do planeta Terra. O planeta Terra deverá se transformar num planeta de amor, de solidariedade, de paz. Isso não será por decretos, leis ou pactos internacionais. Não são as leis, os pactos internacionais que vão acabar com a guerra, não. A guerra vai terminar quando a ignorância humana for suplantada. Quando o homem se libertar da ignorância, da sua própria ignorância, da sua personalidade, ele normalmente vai banir as guerras. As guerras serão banidas da face da Terra. Então, as guerras sumirão pela transformação da humanidade da ignorância para a sabedoria. É um caminho normal do desaparecimento das guerras. Né? Isso ocorrerá pela pacificação da alma humana. Essa pacificação será pela atuação da mãe na consciência dos homens, pela atuação da mãe humana e da mãe divina. O ser humano que gera ideias espirituais, que produz a evolução dos homens, que possibilita o entendimento e a concórdia, exerce o poder de mãe. Por isso, na linha de raciocínio de cidadania, temos uma direção de atuação que começa na mãe, passa pelo professor e se reflete no mundo político ou social. Né? Começa tudo com a mãe. Depois, então, passa pelo professor ou pela professora, depois pela sociedade como um todo. Né? Como um todo, né? Temos, então, o seguinte, olha, isso é básico para o entendimento. A transformação social efetiva não se conseguirá somente por efeito de decretos ou punições. Não é decretos ou punições que vai fazer a transformação. Transformação coletiva, em direção do equilíbrio social, será conseguida pela manutenção da saúde familiar, pela geração de comportamentos individuais compatíveis com a visão de uma nova civilização.
Essa nova civilização que tanto almejamos em nossos sonhos de justiça, fraternidade e paz, tem por princípio a família. E esta, por sua vez, tem por princípio a mãe. A mãe humana e a mãe divina. Por isso, indubitavelmente, quando um ser exerce o papel de mãe, ele está exercendo um papel relativamente à mãe divina. Nós não somos homens nem mulheres. Vamos raciocinar assim? Por exemplo, nós não somos definitivamente homens e mulheres. Nós passamos pela experiência masculina ou feminina. Eu sou agora, eu tenho um papel masculino. Estou passando por uma experiência masculina. Mas no passado eu vivi quantas vezes como mulher? E no futuro a lei kármica vai determinar quantas vezes eu vou reencarnar como mulher. Não é verdade? Então, basicamente não existe homem e mulher. Existe a experiência masculina e a experiência feminina. Nós somos andrógenos. Né? Por isso que, desde criança, né, eu ouvia em criancinha os meus pais e familiares, avós, dizendo o seguinte, que os anjos não têm sexo. Então, nós não temos sexo. No infinito, não. Mas na Terra nós temos por ocasião pelo exercício kármico. Né? Então, todos os grandes instrutores da humanidade deixaram exemplos vivos de amor às mães. No Extremo Oriente, na Índia e no Egito, a mãe é destacada como fonte geradora de toda a estrutura do universo. Moisés desceu do Monte Sinai trazendo as tábuas da lei, nas quais está contemplado e definido por Deus o dever de honrar e respeitar os pais. Isso está na tábua da lei de Moisés, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Quem honra o pai e mãe está honrando os pais cósmicos, porque há uma inter-relação profunda entre os arquétipos e o mundo presencial. Né? No Evangelho de João é mostrado ao mundo, através de um dos seus maiores instrutores, Jesus o Cristo, o exemplo de dedicação do filho à sua mãe. Olha só o mistério do Gólgota, que nós já falamos em outras reuniões. Né? Junto à cruz estavam, veja, debaixo da cruz, a mãe de Jesus, outra mulher chamada também de Maria, irmã de Lázaro, e a própria Maria Madalena. Estava presente também João, o João Evangelista. Ele tinha uns 14, 15 anos, ele era bem menininho, né? Estava ali junto com a mãe de Jesus aos pés da cruz. Né? Vendo Jesus, a sua mãe, isso está no Evangelho, Jesus olhando do alto da cruz, vendo Jesus, a sua mãe, e junto a ela o seu amado discípulo João, àquela altura bem jovem, disse, mulher, eis aí o teu filho. Ele falou para a mãe, mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, homem, eis aí a tua mãe. Veja bem, naquele momento de consumação da sua vida, Jesus deixou a sua mãe aos cuidados de João. E ele declarou isso, né? Mulher, eis aí o teu filho. E falou para João, João, eis aí a tua mãe. Após algum tempo, Jesus disse, está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito a Deus. Assim, conforme o Evangelho. Né? Conforme o Evangelho. Né? Devemos salientar que no último momento, apesar de todo o seu martírio, o Mestre Jesus demonstrou preocupação, não por ele mesmo, mas pela segurança de sua mãe. Aí está o exemplo da dedicação filial. Que isso sirva para toda a eternidade como glorificação da mãe em sua natureza divina e em sua função de maternidade cósmica. Por isso que, quando a mulher, quando uma natureza espiritual, uma consciência espiritual, exerce no plano terra essa função de mulher e torna-se mãe, está exercendo uma função cósmica. Veja, não é por acaso, está exercendo uma função cósmica. Dessa forma, podemos dizer, com respaldo da consciência divina expressa na face da terra, ter mãe é uma bênção e ser mãe é uma glória.
Vamos repetir? Ter mãe é uma bênção e ser mãe é uma glória. Parabéns às mães. Salve esse dia glorioso no qual homenageamos a mãe humana e a mãe divina. Que sejamos sempre dignos dos deuses pelo fato de glorificarmos essa chama que ilumina a nossa vida e os destinos da humanidade. Todos nós podemos reverenciar a chama, mas quem mantém acesa é a mãe, por ser sacerdotisa, sacerdote de Ísis, sacerdote da Mãe Divina. E que essa sacerdotisa, a Mãe Humana, seja glorificada hoje, nessa data, por todos os séculos que virão, em nome da Mãe Divina e em nome do grande plano da manifestação universal. Que assim seja. Nós vemos que a mulher tem uma função característica na história da ciência inicial das idades. Ela sempre é a sacerdotisa. Desde os tempos mais remotos, na Índia, na Grécia, no Egito, né? O templo é... Quem cuida do templo é a sacerdotisa, não é o homem, é a mulher. A mãe, né? Então, isso é muito importante. Quem cuida do templo é a mãe, a sacerdotisa, né? E ela que tem todo o conhecimento ali e organiza todo o processo do culto, né? À divindade, né? Isso é muito importante, esse conhecimento, então, a respeito da mãe divina, da mãe, do processo iniciático, né? Então, tudo isso são conhecimentos extraordinários, né? Extraordinários que nós temos a respeito desses aspectos. Vamos ver aqui, adiantando um pouco mais, aspectos biológicos e psicológicos na maternidade. Veja a coisa importante. Estudos realizados em laboratório com primatas, macacos, chimpanzés e gorilas, demonstraram que a ausência materna causa influência negativa no desenvolvimento e no comportamento desses animais. A ausência materna em condições experimentais, os animais apresentam grande dificuldade em se relacionar com seus semelhantes. E eles ficam submetidos a muita ansiedade. E quando adultos revelam dificuldades para o aprendizado e até para o acasalamento. A ciência fez esta experiência. Pegou seres primatas, né, e privou o serzinho que estava nascendo da sua mãe. Não é isso? Então, dizem até que ele era amamentado, a ciência diz, esse ser era amamentado com leite do primata, mas através de uma figura sólida, né? Um bonequinho que representava a sua mãe, a chimpanzé, o gorila, etc., né? E eles, então, através de um tubinho, davam leite e o macaquinho, então, se alimentava. Eles constataram que a vida desses seres se desenvolvia de maneira irregular. Eles ficavam com muita ansiedade e depois tinham dificuldade no aprendizado e até para o acasalamento, tá? Exatamente pela ausência da mãe. Essas experiências demonstram que a relação materna é de extrema necessidade para a estruturação do comportamento. Veja bem, a presença da mãe é extremamente importante para o comportamento. No caso do ser humano, a situação é extremamente mais complexa, pelo fato de o mesmo ter a capacidade do discernimento e da livre escolha. Estudos a respeito da psicologia humana possibilitam a obtenção de informações mais profundas, amplas e gerais acerca da influência materna no aspecto comportamental dos filhos. Então, realmente a mãe é indispensável na formação cognitiva do indivíduo, na formação sensorial do indivíduo, emocional e assim por diante, né? Aí nós temos uma abrangência muito grande da figura da mãe, do pai, evidentemente, mas principalmente da mãe, uma visão que temos na família, com respeito à visão transcendental do terceiro milênio. Então, nós podemos observar agora a posição da família numa visão transcendental no terceiro milênio. A maternidade é a força cósmica que está presente em toda a natureza. Aqueles que trabalham no campo dos pensamentos e pesquisas espirituais sabem que o valor da maternidade transcende a biologia, pois é algo de enorme grandeza.
Por esse motivo, constatamos a absoluta importância da mãe no projeto e na realização de uma sociedade equilibrada nos aspectos espiritual, cultural e psicológico. Com relação ao aprendizado da noção do amor, podemos dizer que a mãe diz ao filho: meu filho, hoje eu vou te ensinar o que é amor. Não. O filho aprende o que é amor recebendo o amor da mãe. Olha só. A mãe não ensina para o filho. A mãe ensina muitas coisas, mas ela não diz assim: meu filho, hoje eu vou ensinar o que é amor. Não, ela não fala nada. O filho aprende o que é amor recebendo o amor da mãe. É transfundido nele essa noção do amor. A noção do amor que nós temos na nossa vida provém do amor que nós recebemos da nossa mãe. A partir do século XXI e por todo o terceiro milênio, a família assumirá importância fundamental na estruturação da sociedade, da política e do Estado. Isto porque a lei, a sociedade e o Estado são reflexos das condições familiares de um país. A família reflete-se na estruturação social do país. Por isso que dissemos anteriormente, né? Quando a família vai mal, a sociedade vai mal. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Então, a reestruturação da sociedade é instituída pela reconstrução do processo familiar. Isso o nosso mestre deixou bem claro nos seus ensinamentos, né? Ele diz assim: reconstruir o brado que nos compete. Ele fala reconstruir o homem, a mulher, a sociedade, né? O ser humano, a família. Reconstruir o brado que nos compete. Foi o ensinamento que o nosso mestre nos deixou para caminharmos em direção de uma nova civilização. A instituição da vida conjugal ou família originou-se dos primórdios da evolução humana no planeta Terra. Na Lemúria, como já sabemos, né, houve a separação dos sexos. Iniciou-se a busca de duas partes, masculino e feminino, no sentido da reintegração da unidade. E nessa procura incessante, deu-se a formação das famílias e sociedades. Esse mecanismo está intrinsecamente ligado à natureza humana através dos milhões de anos e representa a grande epopeia humana no grande projeto de expansão da consciência. Desde os mais primitivos momentos da vida humana até os momentos atuais, o que houve e o que há de mais importante para o homem está contido na família. O homem e a mulher, na construção da família, exercem extraordinário papel cósmico de abrir caminhos espirituais para si e para as outras consciências, que necessitam da reencarnação para cumprir seus papéis evolutivos. O casamento, a constituição da família, a paternidade e a maternidade são funções nobres e sagradas para a evolução da humanidade em busca do seu destino superior universal. Essa percepção tem sido realizada na consciência humana durante milhões de anos, né? Milhões de anos. Mas agora, no terceiro milênio, esses fatos transcendentais estão cada vez mais claros na consciência daqueles que, de fato, têm a missão de cristalizar no cenário humano a visão de uma nova civilização. Então, a nova civilização está fundamentada justamente na reconstrução da família, na orientação da família no seu sentido cósmico. É básico. E não há como fugir disso. Não há outro caminho. É justamente a estruturação básica da família no sentido do terceiro milênio, da nova civilização. Diante dessa realidade, haverá na sociedade, de modo geral, o renascimento da cultura familiar, a ativação da noção transcendental da família na organização ética, moral e humanística do Estado. E uma sociedade adulta, a realização de um Estado ideal, ético e responsável, tem por origem, necessariamente, a consciência familiar. De forma bem simples, fica entendido o fato de que, quando a família vai mal, o Estado vai mal. E ao reverso, quando a família vai bem, o Estado recebe a influência do âmbito familiar para a sua plena realização. Podemos perceber historicamente
que toda vez que um governo totalitário quer se manter no poder, o Estado usa para destruir a família. Governo totalitário cria Estado degenerado e, para manter-se no poder, age no sentido de decompor os princípios da coesão familiar, deturpando valores, acirrando lutas entre membros da família, tentando desvalorizar o poder pátrio e conspurcar a natureza cósmica da maternidade. Na nossa história, a gente vê isso, né? Que nos governos, através das idades, nos governos totalitários, a primeira intervenção do Estado totalitário é na família. Fazer esse desvinculamento do indivíduo do seu pai e da sua mãe, tornando-o vinculado ao totalitarismo. Né? Então, quando se diz nas constituições dos países que o poder emana do povo, isso, na verdade, é distorção da ideia do poder. Povo é um conceito vago, insólito, equivocado. Povo é mistura de tudo que há de mais nobre e de mais degenerado. Povo é definição totalmente vaga e imprecisa. Por quê? Porque povo designa um conjunto de pessoas que vai ao sabor das ideias, que são disseminadas nos jornais, nas revistas, nos programas de rádio e televisão. O povo fica ao sabor da propaganda, de marqueteiros políticos, de falsos líderes e da ideologia degenerada. Ao contrário, a família tem o poder de contestar falsas ideias, propagandas massivas ou golpes sociais. Né? É no ambiente familiar que as ideias políticas, os conceitos sociológicos e as ideias democráticas podem ser geradas, construídas e amadurecidas. O próximo passo político da sociedade a caminho da sinarquia, que é o próximo, é o sistema de organização política, né, e social da sociedade, a sinarquia, né? Uma hora nós vamos entrar nesse campo, né, fazendo palestras específicas sobre sinarquia, né? Então, o passo político da sociedade, do desenvolvimento, o caminho da sinarquia, que é o sistema final e apoteótico da humanidade, será o sistema participativo. Essa consciência participativa não será fruto de trabalhos partidários, de ações da justiça ou ingerência do Estado. Não. O sistema participativo surgirá no seio da família, no diálogo entre pais e filhos e na ambiência do lar. Quer dizer, a nova estruturação da sinarquia, né, a nova estruturação da organização social do planeta Terra, né, e hoje falamos que o planeta Terra está sofrendo uma transformação rumo à quinta dimensão, e isso inevitável está ocorrendo, isso será feito através da determinação do processo de evolução familiar. Na mitologia romana e etrusca, era dado o nome lares aos deuses familiares, que protegiam as pessoas que viviam nos seus ambientes domésticos. Outros deuses dos romanos etruscos eram os penates, deuses responsáveis pela integridade, prosperidade e bem-estar das famílias. Em ambos os casos, dos lares e penates, os sacerdotes desses deuses eram os chefes da família, que mantinham cultos reservados em seus ambientes privados. O interessante a ser notado é que no ano 380, o imperador bizantino Teodósio I promulgou o decreto declarando o cristianismo como realização do Estado e punindo o exercício de cultos pagãos, sendo que a adoração aos penates e aos lares foi proibida. Historicamente, vemos constantes casos de interferência do Estado no ambiente doméstico. Tais incursões do Estado nas famílias aconteceram em vários momentos da história da humanidade, né? Então, a gente pode isso constatar. Utilizando o conceito do inconsciente coletivo do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, percebemos o projeto de enorme importância evolutiva a ser desenvolvido pela família. Conforme Jung, o grande médico, né, psicólogo Carl Gustav Jung, o inconsciente coletivo é a camada mais profunda do psiquismo, constituída pelos registros herdados pelos seres humanos, e ainda o mundo transcendental
dos arquétipos existentes, além da consciência humana objetiva. Podemos visualizar o futuro onde existirá cada vez mais a predominância do consciente coletivo, a realização dos arquétipos no mundo objetivo, na face da Terra, pela ação da família, através do sistema participativo, através da sinarquia. Né? Nós vamos ter palestras específicas sobre esse tema, né? Sinarquia no futuro social da humanidade, e social e espiritual. Né? A sinarquia existe na natureza de forma inconsciente. A sinarquia é o processo que existe na natureza, de maneira geral, né? De maneira inconsciente. Agora, é claro que a sinarquia deverá existir no processo humano de forma consciente. E aí está a importância do desenvolvimento da consciência familiar. Né? Aliás, nós somos uma família, né? Família cósmica. Nós somos uma família cósmica. Né? Inclusive, na própria Sociedade Brasileira de Eubiose, quando a pessoa entra e torna-se membro, é dito para ela, através de revelação do mestre, que ela se torna, faz parte da família do professor Henrique José de Souza. Né? Ela fica fazendo parte da família do mestre. Isso é muito importante, então, esse processo de entendimento. Né? A expansão da consciência humana deverá realizar a sinarquia de forma consciente na sociedade. Porém, esse entendimento podemos avaliar por esse entendimento, podemos avaliar o grande destino que está reservado para a família no terceiro milênio. Eu quero dizer que nós poderíamos continuar nesse assunto, esse assunto é inesgotável. Nós temos aqui um tempo definido para o nosso programa, né? Mas o assunto é inesgotável. Quando a gente fala de família, né? É uma coisa muito importante essa questão, né? E essa questão da família, da tríade, ela está embutida em todas as religiões, em todos os conhecimentos, né, dos seres humanos, através de todos os tempos. Sempre a tríade, né? Pai, mãe, filho. Né? Isso é fundamental no entendimento desse conhecimento. Então, por isso que hoje nós realizamos este momento importante para prestarmos uma homenagem à mãe terrena, e prestarmos uma homenagem com muito amor à nossa Mãe Divina, né? Que é justamente o segundo trono. E com isso, realizamos aqui, nessa homenagem, a incorporação, né? Uma visão geral desse plano universal, arquetipal na face da Terra, né? Que é justamente a realização do processo do amor cósmico. E isso se realiza através do processo do entendimento da família, como a formação de todo esse processo evolutivo da humanidade rumo à nova civilização e rumo à sua consciência evolutiva universal futura. Muito bem. E nós encerramos aqui essa primeira parte. Eu falo com o nosso irmão Eduardo agora, né? Eu passo a palavra ao nosso irmão Eduardo e ao nosso irmão Catira, para que todos aqueles que estão presentes aqui no nosso encontro possam participar, né? Fazendo perguntas, fazendo observações, etc., né? E fazendo considerações importantes a respeito do tema que desejarem. Né? Aí está, então. Muito bem, meu irmão Eduardo está aqui. A palavra fica o nosso irmão Catira também, né? Estou aí à disposição. Muito bem, professor, muito bom. Depois do encontro de hoje, ninguém pode reclamar que não temos informações completas, abrangentes e esclarecedoras sobre as mães, né? O tema foi abordado de maneira muito ampla, de maneira muito completa e muito abrangente, né? É interessante porque a figura da mãe, como o senhor acabou de colocar, demonstra toda essa questão, além do amor incondicional, né? A resiliência, a resistência, né? E a força, né? Aí é representado pela figura da mulher, né? Além da questão da mãe, por si só, ainda a questão, nesse caso, representado pela figura feminina, né? Que nos dá a segurança, nos provê aí o amor, e tem toda uma resistência que o homem não tem, né? Se a gente for comparar,
no final das contas, quem tem resistência, na verdade, né, que resiste, quem tem coragem, no final das contas é a mulher, né? A gente tem uma gripe, a gente já acha que vai morrer. Eu, quando tenho que tomar injeção, eu acho que eu vou morrer. A gente que é homem tem essas coisas, né? A mulher não tem, né? A mãe não tem. Então, de fato, a mulher ela tem essa capacidade, essa condição e acolhe e consegue todo esse feito e nos transmite essa segurança, né? Devemos dizer que lá na Grécia Antiga e também na Antiguidade, a mãe era considerada a sacerdotisa do lar. Veja, a sacerdotisa do lar, isso é muito importante. E aqui também a gente, na nossa experiência atual, eu já passei por essa experiência e todos devem ter passado por essa experiência. Em muitos momentos eu vou preencher documentos e pedem o nome da minha mãe, não pedem o nome do pai, né? Muitas vezes aconteceu comigo. Eu tenho que dar informações e pergunto lá o nome da mãe, eu tenho que pôr o nome da minha mãe. É por acaso? Isso não é, porque a mãe é a base, é a base. E isso prova que a própria consciência humana, né, a própria consciência humana percebe isso de forma intuitiva, a importância da mãe no contexto familiar. Né? Professor Walter, olha, muito bom a associação da importância da mãe com os aspectos cósmicos, com o lado que consta na Bíblia, no Evangelho, toda essa analogia que você faz. E eu quero destacar aqui uma coisa interessante, né? Eu até comentei, né? O micro e macrocosmo se correspondem. A unidade básica da sociedade é a família. Daí bairro, comunidade, cidade, estado, província, país, continente, mundo, e isso aí, se a gente expandir para o universo, vai nessa toada, né, de unidade e como ele se corresponde, o micro e macrocosmo. Mas aí você também comenta, e o que é a família, se não a unidade das três coisas, né, o pai, a mãe, para resultar no filho. E aí a Santíssima Trindade, né? Isso para mim é algo importantíssimo, e como você destaca a importância da mãe, eu vou tomar a liberdade de falar sobre o brasão do novo Papa, Papa Leão XIV, para você ver como ele destaca exatamente, é impressionante, mas ele destaca o que você comentou vamos dizer assim, nesses primeiros 30 minutos de nossa live, né? Deixa eu mostrar aqui o brasão, só para uma curiosidade para o pessoal acompanhar. Professor, você consegue ver o brasão? Estou vendo sim, está perfeito. Tá, Tá então, lindo. aí as chaves, né, o dourado e o prata, né, são os símbolos clássicos do brasão de um papa, né, o do Vaticano, o ouro do conhecimento da inteligência espiritual e o branco para trazer ao presente, né, trazer ao mundo manifestado. E a paz, né, além de ser símbolo da paz. Mas o mais importante que eu quero destacar é o que está no centro do brasão, e no mote, em latim, que ele fala in illo uno unum, ou seja, naquele uno, neste uno eu me identifico, ou seja, eu sou esse uno, eu faço parte desse uno, eu me unifico a ele e trabalho por ele, né? E é uma ideia de unidade que o Papa tem trazido aí em seu brasão e que agora está num momento importante. Mas o que eu quero destacar é aqui, a flor de lis sobre esse fundo azul e depois o Sagrado Coração, portanto, Sagrada Família, em vermelho sobre a Bíblia, né? Então, olha que interessante, você falou da unidade trina, né? Da Sagrada Família, e a Sagrada Família, pelo coração, aqui representada com um livro sagrado. Então, bate muito com o que a Ana Cristina de Araújo, por exemplo, comenta. A mulher precisa estar sempre vigilante para cumprir sua função como provedora de valores a seus filhos. E o que são os valores? O que está no livro. Exemplificado aí, né? E aí o outro destaque em azul é justamente isso, que se em um lado ele destaca a família, que é esse princípio trino, no outro lado, desse lado da família, o pai, mãe e filho, ele está dando destaque à mãe, o símbolo da flor de lis. Então é impressionante essa sinergia do que o professor Walter tem nos falado aqui, as preciosas palavras, com que
está se caminhando, pelo menos em simbologia, para o novo pontífice que está assumindo aí o Vaticano, né? Então, professor, eu queria dar esse destaque. Também outros dois destaques eu queria dar, quando você falou do Brasil ser feminino, tem uma analogia muito interessante. Uns vão dizer que é coincidência, mas coincidência ou não, ele não deixa de ser, no mínimo, curioso. O Brasil, na verdade, deveria ser escrito com Z, né? Mas aí é uma discussão para outro momento, né? Não é Brasil com S, é com Z. Se você considerar Brasil com Z e considerar a forma hebraica de se falar Brasil, é muito parecido com o de ferro, Barzel, em que você só usa as consoantes, não tem vogais. Aí fica BRZL. E BRZL coincide com as iniciais das mães, ou seja, as mulheres de Jacó, que deu origem aí a Israel, na sua tradição, né? E quem são? BRZL, Bilá, Raquel, Zilpa e Léa. Então, olha como o nome do Brasil tem correlação, sim, com a mãe, com o lado feminino, com esse lado que você falou de aceitar as dores do mundo, aceitar migrantes e imigrantes e fazer essa terra prosperar, né? Então, esses dois comentários que eu queria te passar e já despachar uma pergunta que veio no ar aqui, do meu xará Eduardo Senum. Ele comenta o seguinte: professor Walter, o que representam as Marias? Bom, no sentido católico, né? Vou falar no sentido católico, começando, né? Maria é colocada justamente no altar, né? Então chama-se a Virgem Maria. Essa virgindade de Maria é justamente o conhecimento cósmico que se tem na Bíblia, né? Maria vem de mare, né? Então Deus vagava sobre as águas e tocou nas águas nunca antes tocadas. Então esse é o sentido cósmico justamente da virgindade de Maria, né? E quando a gente entra na Igreja Católica, está lá. E é muito importante nós verificarmos, olha que importante, o manto de Maria é azul. O manto de Maria é azul. E justamente o segundo trono, a cor do segundo trono é azul. O primeiro trono é amarelo, o segundo trono é azul e o terceiro trono é vermelho. Brahma, Vishnu, Shiva. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos ensinou, através das suas revelações, uma coisa importante. Ele diz o seguinte, que o manto de Maria externamente é azul e por dentro é amarelo. Na verdade, justamente relacionando essa ligação do segundo com o primeiro trono, o pai cósmico e a mãe cósmica, né? O pai cósmico e a mãe cósmica, né? Então, o sentido de Maria tem uma importância muito grande no entendimento de toda essa questão do cosmos, da evolução espiritual e assim por diante, né? E bate justamente com esses conhecimentos que nós temos através da ciência iniciática das idades, né? O nosso mestre, quando eu falei de iniciação, nós temos a mãe cósmica, que é o segundo trono. O nosso mestre deixou o professor Henrique de Souza, ele deixou, num dos seus ensinamentos, o seguinte, que para que qualquer consciência se dirija para o caminho do adeptado, para a sua transcendência espiritual, superando as suas limitações humanas, é necessário ele se aproximar da Mãe Divina. Então, o caminho da iniciação é a nossa aproximação com a Mãe Divina, o segundo trono, né? Então, isso aí, o Akasha, né? Então, é muito importante esse entendimento. Tudo isso, esse entendimento de Maria, tudo que tem nas religiões, se verifica no entendimento universal, né? Através da ciência iniciática das idades, né? Alô, alô? Perdão, eu estava sem som. Tudo bem. Bom, está tendo um bom público nessa noite de sábado, muitos desejando aqui boa noite e tal. E tem uma campanha aqui para que, pessoal, não esqueçam de apertar aí o gostei, né, o like do YouTube, ajuda a propagar
esses conteúdos de valor que o professor Walter tem trazido aí para a gente, né? E, professor, aqui eu destaquei também outro comentário seu. Vós sois deuses, conforme o Evangelho explicita, né? Deuses esquecidos, ou seja, deuses que precisam lembrar do que são. Ou seja, para encontrar o seu eu interior, libertar-se de nossa ignorância, personalidade, né? A persona manifestada, e assim acessar a consciência superior. Faz sentido, professor? Acertei aí na interpretação? Claro, isso faz sentido. E devemos dizer o seguinte, olha, veja bem, Yoshua Ben Pandira, Jesus, ele passou por isso. Né? Buda, Siddhartha Gautama passou por isso, esse processo, né, de superação. Buda passou pelo processo de superação de si mesmo, né? Atingindo a iluminação, né? O processo de superação de si mesmo, né? Do autoconhecimento. Jesus também é citado que ele ficou 40 dias no deserto, né? É citado no Evangelho. Jesus ficou 40 dias no deserto. E o Evangelho diz que o Satanás veio tentar Jesus, tentando desviar de Jesus do seu caminho, da sua missão cósmica, né? Oferecendo riqueza, poder, coisas humanas, né? Para desviar Jesus, Yoshua Ben Pandira, da sua função cósmica. Mas Jesus rejeitou, renunciou a tudo isso, manteve-se fiel ao Pai cósmico, né? A sua função, né? Agora, a pessoa pode dizer o seguinte: Jesus venceu a Satanás. Agora vamos entender pela ciência iniciada das idades. Jesus não venceu a Satanás simplesmente, um ser que estava fora dele. Jesus venceu a si mesmo. Jesus, no deserto, ele venceu a si mesmo. Ele fez um trabalho cósmico extraordinário. E isso ele falou, ele deixou no Evangelho, né? No Evangelho, num determinado momento, está escrito assim: no mundo tereis aflições, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. Jesus deixou esse ensinamento, né? Então, justamente, o que nós temos que vencer não é um Satanás, algo maligno que está fora de nós, não. É vencer as nossas próprias limitações. Mas esse vencer as limitações não é destruir, é transformar essas limitações. As limitações que nós temos na nossa natureza humana, né, de ignorância, é a matéria-prima. Então, a gente tem que pegar essa matéria-prima e transformar em coisa superior. Não é destruir. Né? Por isso, Lavoisier falou, né, descobriu, ele fez essa descoberta, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esse processo de autoconhecimento requer a autoconhecimento, a transformação interna, a transformação daquilo que é negativo em nós em coisas positivas. É um processo de transformação interna. Aí que Jesus nos fala, que ele nos dá a indicação, que significa a volta à casa do Pai. Olha só, ele fala isso, né? A volta à casa do Pai. Professor Walter, eu li o comentário e fiz os comentários e não passei para você, mas vamos repetir aqui. A Ana Cristina de Araújo comenta: a mulher precisa estar sempre vigilante para cumprir sua função como provedora de valores a seus filhos. Exatamente. O que você acha, professor? Exatamente. Veja bem, vamos agora entrar no conhecimento iniciático, né? Vamos entrar no conhecimento iniciático. Nós não somos homens nem mulheres. Espiritualmente, nós somos neutros. Né? Nós não temos, somos andrógenos. Mas, através da lei do karma, a gente, periodicamente, tem que passar pela experiência masculina, pela experiência feminina, alternadamente, ou de acordo com a lei cósmica. A lei cósmica é do karma que determina isso. Né? Agora, é importante a pessoa verificar o seguinte: o que eu estou falando não é feminismo. A pessoa diz: você é feminista. Eu não sou feminista. Eu sigo a ciência iniciada das idades. Básico. Toda vez que uma consciência passa pela experiência feminina, passa por uma experiência gigantesca. Gigantesca. É uma coisa fantástica. Isso, qualquer consciência que passe por uma experiência feminina, isso vai se alternando através do tempo, é passar por uma experiência gigantesca. Por isso que eu até digo assim, né, nos meus comentários,
Isso não está no conhecimento iniciático, é uma conclusão que eu tirei através da verificação dos fatos históricos. Né? Eu brinco até com os alunos, né, e as pessoas que me ouvem, eu digo assim, quem manda no mundo é a mulher. Né? Então, isso de uma maneira metafórica. Mas é verdade isso. Todo processo histórico tem a mulher resolvendo. Você pode pesquisar. Todo processo histórico chega no momento que tem uma mulher que toma uma decisão que muda o curso da história. Assim como foi Sara, a mulher de Abrão, que resolveu a questão da paternidade com Abrão, não é isso? Ela fez o Abrão coabitar com uma escrava para gerar Ismael, que gerou os ismaelitas, né? Os árabes. Não é isso? Temos a filha do faraó, que salvou aquele que estava no cestinha, né? Aquele que escreveu o Moisés, né? Salvou Moisés da morte, né? E assim por diante, né? Helena de Troia também, né? Gerou uma guerra, mas não é simplesmente gerou uma terra, isso foi um processo cósmico que aconteceu ali, que deu repercussões na história da humanidade, né? Mudou a história da humanidade, né? E assim por diante, né? Na França também, né? Maria Antonieta, né? Maria Antonieta, Maria Antonieta ela foi a base, né, Saint-Germain. Saint-Germain, isso na ciência iniciática fala, o Saint-Germain falava com Maria Antonieta. Ele não foi falar com Luís XVI, foi falar com Maria Antonieta, porque a Maria Antonieta tinha aquela função específica de transformação das coisas. Né? Sempre a mulher. Quem fez a independência do Brasil? Foi Pedro I? Não, não foi Pedro I. Quem fez a independência foi Maria Leopoldina, no dia 2 de setembro de 1822. Ela assinou a independência do Brasil. Depois de 5 dias, o Dom Pedro I ficou sabendo e confirmou a decisão da princesa Leopoldina. Né? E tudo é assim, tudo é assim. A mulher que resolve. Isso é um fato histórico. Eu pesquisando os fatos históricos, a mulher sempre tem esse momento de decisão na história, né? O papel feminino. Agora, eu digo assim, é a mulher que decide. De fato, não. É a mãe divina que se projeta no corpo feminino e induz a tomada de decisões importantes para o encaminhamento da história da humanidade, né? É sempre assim, né? É sempre assim. Então, vocês podem fazer esse estudo histórico e ver a importância da mulher como veículo da mãe divina, né? Quem determina o processo todo evolutivo é a mãe divina, que é o segundo trono, a caixa, né? Então isso é muito importante no processo de iniciação, o entendimento dessa relação que existe entre o nosso mundo humano objetivo e o mundo cósmico. E o mais superior de nós, justamente, é a Mãe Divina. E estamos caminhando em direção da Mãe Divina através do nosso processo de autoconhecimento. Né? Isso é inevitável. Professor Walter, eu destaquei aqui a questão que você comentou dos tronos, né? Primeiro trono amarelo, segundo trono azul, terceiro trono é o vermelho, né? E o azul é a cor de Maria. E aí, até, já aproveitando que você comentou da Imperatriz Leopoldina, né? Ela, quando assinou o termo de independência, 5 dias antes de Dom Pedro I, né? Ela representa a família Habsburgo, que é justamente o amarelo da bandeira do Brasil, né? Exatamente. A bandeira do Brasil, a cor amarela, a Casa de Áustria, né? Eu, quando era menino, eu estava no primário, a professora dizia assim para mim, a gente aprendia assim, o amarelo representa o ouro no Brasil e o verde representa as matas. Em parte é isso, pode ser, né, na cabeça dos historiadores, mas, na verdade, o amarelo é a Casa de Áustria e o verde é a Casa dos Braganças. Então, na bandeira, nós temos a Áustria, Casa de Áustria e a Casa dos Braganças. Pedro I, Maria Leopoldina. Isso acontece? Não acontece por acaso. Isso não acontece por acaso. Isso não acontece. Isso faz parte. A bandeira do Brasil tem a história
do Brasil está ali retratada, né? A bandeira do Brasil não foi feita por acaso, ela foi feita por seres iluminados que trouxeram essa intuição para que se realizasse a bandeira do Brasil. A gente pode perceber que a bandeira do Brasil é diferente de todas, né? Pode perceber, em todas as bandeiras que tem no mundo, ela é diferente de todas. Não tem nenhuma que tenha essa conotação tão profunda como tem a bandeira do Brasil. É uma coisa extraordinária. É um tema para várias lives, professor, e de fato esse formato... Várias lives. O formato no dela... Brasil nós temos as constelações, né? As constelações, é uma coisa muito importante essa verificação, né? O losango, o losango, né? Quilátero, né? O retângulo da bandeira, o losango e no meio tem a ordem e progresso, né? Que, na verdade, o lema total seria amor, ordem e progresso, né? Isso foi o fundamento deixado por um famoso filósofo, né? Que agora me escapou o nome dele, né? Ele deixou esse lema, né? Amor, ordem e progresso. E no futuro, vocês podem estar certos, a bandeira do Brasil vai ser modificada e vai se introduzir a palavra amor, ordem e progresso. Já se tentou fazer isso no início do século XX. Entrou num projeto no Congresso Nacional para se introduzir a palavra amor na palavra, né? E fica amor, ordem e progresso, né? Mas, é um lema positivista, mas eu fico tranquilo. É um lema positivista. É um lema positivista, né? Lá o filósofo, que agora escapou o nome do cidadão, né? Então, ele é um lema positivista. Então, eu tenho certeza, esse projeto passou pelo Congresso Nacional no início do século XX, mas não foi aprovado, porque não era assim um momento, né? Mas vai haver um momento, e eu tenho certeza disso, que na bandeira do Brasil vai se colocar a palavra amor. Aí vai ficar amor, ordem e progresso. Professor, também não precisa se preocupar, não, porque a interpretação da bandeira também inclui as palavras ocultas. E o amor, nessa função, ela está no sentido oculto. Ou seja, você apresenta, né, o ordem e progresso, e aí depois você usa o amor como sua função oculta, como reflexo oculto da bandeira, né? Essa questão da família Habsburgo, o Amarelo quer falar, tem um aspecto que também se liga à mãe, já que é o tema da nossa noite, exatamente. Né? A função, ela foi a principal casa dinástica da Europa, e no mundo, no centro do mundo era a Europa na época, né? A dinastia Habsburgo se especializou em fornecer princesas. Exatamente. Era o lado feminino. E ela tinha como bastião central o quê? O cristianismo. Nesse caso, o catolicismo, a defesa da Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana, como seu bastião, tradição, ou seja, assegurar a tradição dos valores cristãos aos países que estejam sob esse reinado. Então, foi assim com o Brasil, foi assim com a França, com a Espanha, com Portugal, claro. Como né? a conquista da Gália pelo Júlio César, né? O Júlio César conquistou a Gália, né? Tornou-se um reduto romano, né? E formou-se um grande império ali. Um grande império. Depois o império foi se fragmentando. Esses impérios foram se fragmentando e foram sumindo. Mas a casa de Habsburgo ficou. Existe até hoje está lá. Está lá. É isso. Então, esse império realmente ficou e foi um norte. Foi um norte para o destino histórico da humanidade, né? Essas pessoas acham que está morto esse símbolo, que isso é coisa do passado. Só um lembrete bem básico disso. A guerra que está movimentando o mundo, que é entre Rússia e Ucrânia, o amarelo da bandeira da Ucrânia é o mesmo amarelo da bandeira do Brasil. Ou seja, a família Habsburgo. É rigorosamente o mesmo. Mesmo motivo. Pode ser uma coincidência, não, mas um dos ditadores, né, que se originaram na Segunda Guerra, né, eu não vou citar nome, né, um dos ditadores, a primeira coisa que ele fez foi invadir a Áustria, né? A primeira coisa foi invadir a Áustria. Por quê? Aliás, ele era austríaco, né? Ele tinha nascido.
Ele invadiu a Áustria porque ele sabia que o poder estava ali. Dominando a Áustria, ele tinha o poder na mão. Quer dizer, não é por acaso. As coisas, como o professor fala, não é por acaso. É claro que a guerra, o professor fará a maior das imoralidades, né? Nós, um dia, ficaremos livres das guerras. Estamos caminhando para isso, né? A paz, a justiça, o amor vai imperar na face da Terra, caminhando para a quinta dimensão. Mas a humanidade vai passando por isso. A guerra é causada pela ignorância humana, na verdade. Os historiadores dão a causa da guerra por muitos fatores, né? Fatores sociais, econômicos. Não é nada disso, né? A guerra é causada pela ignorância humana. A causa da guerra é a ignorância humana. O dia que essa ignorância for superada, seguindo os caminhos de Siddhartha Gautama, Buda, do Mestre Jesus o Cristo, e caminhando, libertando o homem da ignorância em caminho da sabedoria, as guerras automaticamente sumirão e vai prevalecer o amor entre os homens, né? Entre os seres humanos. Eu interpreto isso de maneira prática com a diplomacia e ações prudentes e planejadas e organizadas no seu tempo. Quanto mais você fizer isso, eu penso que você se antecipa a muitos fatos, né, professor? Exato. Auxilia na consciência de todas as pontas, né? Se você entende as outras pontas. Né? Amor, ordem e progresso, que eu acho que isso vai ser instituído na bandeira brasileira. A bandeira brasileira, eu tenho certeza. Eu não li em lugar nenhum isso aí, mas a minha intuição afirma: um dia já tentaram isso no início do século, no Congresso Nacional, introduzir a palavra amor, não entrou nem para votação, foi rejeitado, né? Mas um dia isso vai acontecer, vai passar para o amor. E o amor, ordem e progresso realmente sintetiza o conceito da sinarquia, né? O amor, o primeiro trono, a ordem, o segundo trono, e o progresso, o terceiro trono. Isso sintetiza justamente essa noção da sinarquia, que um dia, qualquer hora, nós vamos entrar entender esses preceitos. Né? Professor, só para ficar claro, é Augusto Comte, tá? Augusto Comte, isso, exatamente. O filósofo positivista, autor da frase. Filósofo positivista. Aliás, foi Augusto Comte que ele formou a base moderna da ciência, né? O positivismo. Só que o positivismo tem algo de negativo, provisoriamente negativo. Nega Deus, não se pode falar em Deus. Não é verdade? Isso inclusive está nas constituições. Eu li que está nas constituições de vários países, né? Que na escola não se pode falar em Deus. O professor não pode falar assim: quem criou o mundo foi Deus. Não pode. Tem que ser positivismo, né? Tem que ser baseado na ciência. É claro que nada acontece por acaso. Isso é básico para a ciência acadêmica, né? O positivismo justamente tem que se basear na experiência, etc, etc. Mas não fica só isso, porque a consciência humana vai evoluindo, né? E do mental concreto vai para o mental abstrato, depois para a intuição, depois para a consciência crística em nós, e automaticamente, inevitavelmente, a ciência vai um dia passar a estudar a estrutura do universo de uma maneira iniciática, cósmica, né? Cósmica. Professor, está sendo um debate interessante e estamos querendo saber mais sobre o aspecto de Maria. Você, quando começou a falar do significado de Maria, tem relação com Mari, né? A letra M no hebraico é Men, né? Como se escreve a letra Men. E o significado da letra Men tem relação com a questão do fluido de água, uma goteja de água que sai de uma pedra e ela sai escorrendo e forma um lago, né? Por caminho sinuoso, né? Isso tem muito a ver, né, com esse aspecto da mãe, o lado do parto, que é com a água, né, o poder da vida. Então, é interessante que a letra M, no hebraico, tem correlação com
uma água em movimento, com um símbolo vital, e, em última instância, com esse lado materno, esse lado Aliás, plasmador, né? amanhã é o Dia das Mães, né? E coincidentemente, não, isso nada acontece por acaso. Nós estamos em maio, que é chamado mês de Maria, né? Maio, na Igreja Católica, é chamado mês de Maria. É isso? Mês Então, de Maria. comemora-se o Dia das Mães, amanhã, é o segundo domingo de cada mês, né? O dia varia, né? Se não me engano, é o Isso, professor, me leva a fazer um anúncio das nossas próximas lives, porque tem algo interessante. O professor está consagrado no calendário comercial que o segundo domingo de maio é o Dia das Mães, Dia das vai Mães. ser amanhã, né? Mas o professor deixou em cartas indicações de que o verdadeiro Dia das Mães seria o dia 13 de maio. E tem a ver, né, até com o arcano 13, várias correlações. E uma dessas correlações interessantes é que a história luso-brasileira, que está muito entremeada ao cristianismo, a palavra de Deus manifestada na Terra, né, tem muitas coincidências relacionadas ao 13 de maio. E não me refiro somente à aparição de Nossa Senhora de Fátima, não. Estou falando aniversário de Dom João VI, o casamento de Dom Pedro I, a data do passamento da número 1 da família imperial brasileira, e assim por diante. O dia 13 de maio tem várias correlações. E uma dessas correlações que eu quero anunciar agora é a nossa próxima live, que nós vamos falar com o tema da caridade. Caridade é o coração das virtudes, né? Quando a gente pensar e estudar nas virtudes teologais, né? Essa é uma das virtudes teologais. E dentro dessas virtudes ela é considerada o coração, né? O lado materno, o lado amoroso. E o próprio Evangelho já falava, né? Sem caridade não há salvação. Oferecer amor de verdade ao outro é a maior doação que podemos trocar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O convidado dessa noite de terça-feira, 13 de maio, às 20h40, na roda de conversa do Conexão 3005, é o Antônio Afonso. Ele é um empresário, é um filântropo, e ele tem muito a falar. Ele é ligado a uma loja maçônica, que nós também vamos falar isso. Vamos falar sobre a excelsa mãe Helena Jefferson de Souza, que fez um pedido, e esse pedido aconteceu. E a data de comemoração desta atividade realizada por ela é justamente 13 de maio. Então, por aí vai, né, professor Walter? Mas antes, né? Até antes de passar. Devemos também lembrar na história de Jesus, Maria Madalena, né? Maria Madalena, olha só. Nós vamos ter palestras aqui no nosso canal sobre justamente Maria Madalena, o Paulo de Tarso. Tem muito assunto para resolver, né? Mas eu vou dizer, não é a minha opinião, eu não tenho uma opinião expressa, mas eu já li alguns autores dizendo que o primeiro Papa, alguns autores dizem que o primeiro Papa não devia ter sido o Pedro, né, como se diz, mas sim Maria Madalena, uma papisa, né? Papisa. Devia ser uma papisa, né? Uma papisa, por que não, né? Ela dizem que existia uma papisa, né? Ela se vestia papisa de homem. Joana, né? A Joana, né? Ela Joana. se vestia de homem, mas era uma mulher, né? Era uma mulher. Toda uma história aí controvertida, não sei se não temos ainda. Nunca li nada isso na ciência inicial das idades, mas tem muitos autores que falam que o primeiro Papa devia ser uma papisa, que era Maria Madalena. Professor, e por falar de lado, aspecto feminino, aspectos maternais, aspectos de cuidado, de zelo pela saúde, pela autoconsciência, né? Vamos falar também sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas que fica na Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, anexo 1, lá em São Lourenço, sul de Minas. Cujas atividades, vocês podem obter informações pelo WhatsApp 35 99756 6874, ou pelo Instagram, @Shakti Nova Era, ou pelo seu site, né, shakti-novaera.com.br. Vocês podem ter orientação dessas informações. Lembrando que esse Espaço Shakti Nova Era começou em São Lourenço, mas tem unidade em São Paulo, na Zona Norte, onde fica o departamento de Santana, da Eubiose, ou então na Zona Oeste, o departamento de Sumaré,
ou em Brasília, que é o departamento de Brasília, lá na L2, na nossa capital federal. E dito isso, pessoal, e falando dos departamentos de eubiose, no departamento de São Paulo, na Aclimação, a Lacerda Franco, vai acontecer no dia 17 de maio a feirinha da Liga Eubiótica. Ela vai das 10 da manhã e vai até às 19 horas. Ela fica na Avenida Lacerda Franco, número 1091, no Cambuci, São Paulo. Ela é aberta ao público, entrada franca, e esperamos por vocês, que tem muitas atividades interessantes, incluindo bingo e a palestra pública que é Deixe o Reino Vegetal cuidar de você. A Elizabeth Sbrosio, que vai apresentar o tema. Ela é ligada à Eurooca, vale muito a pena conhecer a Beth Sbrosio, ok? Então é isso, tem várias coisas interessantes, coisas terapêuticas à venda, coisinhas que vai te ajudar no planejamento de uma melhor saúde, na cura e tudo mais. Professor, eram esses os comentários, e como a gente está com avançada hora, eu já estou passando... Deixa eu só lembrar uma coisinha de criança, né? Eu ouvi uma coisinha quando era criancinha, que fazia parte do ritual, né? Da relação da mãe dos filhos com a mãe. Até hoje eu vejo as crianças falarem, há muitos anos, né? Quando eles vão escolher alguma coisa, eles dizem assim: minha mãe mandou bater nesse daqui. É isso mesmo. Minha mãe mandou bater nesse daqui. Eu ouvia quando era criancinha, eu já ouvia. E hoje eu ouço criancinha falando isso também, né? Quando nós vamos escolher uma coisa, minha mãe mandou bater nesse daqui. Professor, olha, a Ana Cristina agradece. Muito obrigado por mais esse encontro com um tema tão sublime. Um final de semana abençoado a todos. Amor, verdade e justiça. E a Lene Tomazoli, feliz Dia das Mães a todas as mamães da live. E a Maria de Fátima Mariano Fix, olha os dois M's aí, hein, Maria? Também na palma da mão tem o M. A letra M está na palma da mão. Isso, exatamente. Pessoal, esse vai ser um tema do Conexão 3005, aguardem, tá? A gente ainda vai falar sobre a letra M. Professor Walter, suas considerações finais, já estouramos o horário aí. Bom, já pode encerrar aqui? Com certeza. Vamos encerrar. O nosso irmão, obrigado ao nosso irmão Gilberto Catira, ao meu irmão Eduardo Nunes, obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes aqui, e estaremos juntos novamente no sábado, e feliz Dia das Mães, um beijo para todas as mães, e sempre pensando nessa missão cósmica que elas têm com relação à Mãe Divina. Luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus. Boa noite.